Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, seu portal de notícia, entretenimento político e muita coisa boa. E estamos aqui hoje com o decano da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o vereador Pedro Komura. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Marici, e a todos os espectadores, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós é que agradecemos. Vereador Pedro Komura, o senhor é o decano, como acabei de falar, né, da Câmara Municipal. O que mudou na política municipal desde o seu primeiro mandato lá atrás e hoje? E o que o senhor considera que continua sendo um desafio histórico para o cotidiano da Câmara, na sua opinião? Como eu estou lá desde 88, né? 88, muita coisa Aconteceu, né? aconteceu e vem mudando, né? Hoje nós estamos no podcast. Verdade. Naquela época... Naquela época era tudo escrito. É diferente, né? Hoje as redes sociais é muito rápido a resposta, né? E naquela época você vinha através de jornal, né? Diário, semanal, né? Sim, o senhor está falando da velocidade com que a informação é veiculada. Hoje em dia você não pode dar bobeira, porque falou, está lá no ar, está ao vivo. Inclusive, você pode pegar o celular, fazer uma transmissão ao vivo e começar agora a falar, né? Essa é a diferença. Sim. Mas com relação a esse período todo que o senhor passou na Câmara, o que mudou para a história da cidade, né? Como desafio? O que o senhor acha que foi o maior desafio nesses 10 anos? Pela minha formação, eu sou formado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Pela FGV, né? Exatamente. Então, eu via Mogi 89, né? Mogi era uma cidade dormitório, né? Naquela época eu morava em Jundiapeba, né? O senhor morou lá? Não sabia. Eu morei muito tempo em Jundiapeba e eu via aquele pessoal, né? Saindo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegar o trem, né? E ia trabalhar fora da cidade, São Paulo, Santo Amaro. O pessoal saía cedo e voltava à tarde. Verdade. Então eu via aquela situação lá, né? A estação cheia. E falei, puxa, eu preciso ajudar a cidade a mudar essa situação, né? E eu sempre gostei de trabalhar na área de criação de empregos. Né? Porque essa mobilidade é qualidade de vida, né, vereador? É o seguinte, a cidade, né? Se a pessoa vai trabalhar fora de Mogi, ele só vai dormir aqui na cidade, vai gastar fora, vai consumir fora, né? Então, isso não interessa para a cidade. Com certeza. A cidade... É importante, né, que ela tenha vida própria, o comércio vá bem, os serviços vai bem, né? Então eu comecei essa luta na Câmara Municipal juntamente com as universidades, né? As duas universidades, a Associação Comercial, com o Senai, com o SESI, né? Buscar parceiros para viabilizar a nossa cidade como um centro independente que pudesse caminhar com as próprias pernas, arrecadar seus próprios impostos. E naquela época, né, tinha sido criado lá o Distrito Industrial Tabuão, né? Final da década de 80. De 80, deputado Maurício Najar, que criou o Distrito Industrial Tabuão. Querido ele. Então, mas o mais importante, né, naquela época, nós tínhamos áreas aqui e a prefeitura não tinha áreas para doar, né? Tinha poucas áreas aí. Por exemplo, lá na Vila São Francisco, onde está a Chibata, está lá a Rinai, MN Própolis, tem várias empresas lá na região, né? Veio naquela região, né? E a sua preocupação, então, era que essas áreas fossem ocupadas por indústrias. Por indústrias, né? E criamos lá o Distrito Industrial de César de Souza, lá, vereador Alcides Celestino, né? Onde estava a EDP, várias empresas. Hoje deve ter umas 30 empresas lá, né? Hoje tem muitas empresas. Muitas empresas naquela região. E o senhor passou por tudo isso, né? E hoje, né? Lá formamos um condomínio industrial de pequenas empresas e hoje, né? O Tabuão
já é uma grande realidade, né? Depois de 40 anos, né? Hoje a área industrial tá bom, tem 75 indústrias em funcionamento ou em fase final, né? E gera muito empregos aí. E agora o nosso grande desafio é viabilizar todo aquele distrito industrial, tá bom, em uma nova cidade. Por quê? Hoje, para se trabalhar no bairro do Taboão, demora 1h30 a condução. Então, nós queremos criar lá no distrito do Taboão um Smart City, uma cidade, né? Criar um novo bairro com toda a infraestrutura, com mercado, com farmácia, com agência bancária, criar uma cidade. Sim. E moradias, né? Então, com uma alça de acesso também, que está faltando, né? Vai ser construída essa alça de acesso, né? 7,5 km, a marginal da Ayrton Senna, que vai da GM até a Escola Vilma, né? São 7,5 km. E com isso também vai viabilizar aquela área industrial. E também nós temos 2 grandes projetos lá. Uma delas é a Embu, Pedreira Embu, está fazendo um condomínio para logística com 100 mil metros de galpões para logística. Poxa, que legal. Né? Vai gerar aí 2.500 novos empregos lá. Que é aqui na Pedreira Embu, lá a continuação do Aruã. E a Cimento Tupi, numa área de 500 mil metros, né, vai construir aí 100 mil metros de galpões para logística também. Né? Eu estou ajudando a Cimento Tupi a aprovar esse projeto. Felizmente, eu acho que já está na fase final, né? E vai começar a terraplanagem ainda desse ano. E em um ano e meio no máximo está pronto. 100 mil metros de galpões. Vai gerar também 2.500 novos empregos. Né? Vereador, então essa sua marca, né, de sempre pensar no desenvolvimento, foi um dos motivos pelo qual o ex-prefeito Caio Cunha chamou o senhor para assumir a secretaria, a pasta de desenvolvimento econômico, em 2022, né? Esse polo de desenvolvimento, né, foi criado na gestão do prefeito Caio Cunha. E lá nós vislumbramos lá uma grande área para trazer essas novas indústrias aí, né? E aí tem uma outra empresa chamada Ferrolene, é uma indústria metalúrgica que está vindo de São Paulo, vai ser numa área de mais de 50 mil metros também, vai gerar muitos empregos. Muito emprego. Lá, né? E foi a primeira vez que o senhor atuou como secretário municipal? Sim, sim, sim. E o senhor gostou da experiência? Ah, sim, o executivo é outro lado. Outro lado como? Explica melhor. Não, onde executa o vereador, ele propõe. Né? Agora o executivo é mão na massa. Tem que ir lá para viabilizar esse projeto aí. Foi uma experiência muito boa. Né? Quanto tempo o senhor ficou como secretário? Eu fiquei 1 ano. 1 ano direitinho. E depois voltou a concorrer à vereança na Câmara. E voltou eleito, né? O senhor tem um eleitorado muito forte aqui em Mogi toda, né? Já também, como fui eleito pela 10ª vez, né? Inclusive no estado de São Paulo, eu sou o vereador mais longevo do estado de São Paulo. Que legal. E segundo do Brasil. Olha isso, gente. Segundo do Brasil, né? Então, é experiência. É um orgulho, né? Mas a minha atuação maior, né, sempre fui defender os moradores da zona rural, os produtores rurais, porque a minha família era de agricultores. Né? O senhor falou que morou em Jundiapeba, mas o senhor é originário de que bairro? O meu pai tinha uma granja em César de Souza, estrada de Santa Catarina, sim, ao lado da Granja Anitta. Ah, conheço. Então, sim. Ali era tudo rural mesmo, sim. Né? E como eu acompanhei todo esse processo, né, das dificuldades dos agricultores, a luta dos agricultores para manter as estradas rurais, questão da segurança, iluminação, energia. Então, eu vivenciei tudo isso aí na minha família. Aí falei, eu preciso ajudar esse pessoal da zona rural. Aí que eu me candidatei. E você era muito jovem quando começou na política? Eu sempre gostei de política, né?
Tinha incentivo em casa? Seu pai falava no assunto? Meu pai gostava muito de política. Gostava? Eu ia nos comícios do prefeito Valdemar. Primeira Valdemar gestão, Costa Filho. Gestão, né? E prefeito 4 vezes. Foi 4 vezes. 2 vezes eu acompanhei com meu pai. E 2 vezes eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Valdemar em 2 gestões. Que também foi um grande prefeito, pelo menos um bom tocador de obras, ele foi, isso não se pode negar, né? Não, o Valdemar, o que ele prometia, ele cumpria, então podia ficar tranquilo. Ele falava 10 vezes não, mas na 11ª eu ia lá, ele falava assim, é verdade que você chegava no gabinete dele, aí ele falava assim, pode pedir qualquer coisa, só não me peça dinheiro. É verdade? Não. Eu ouvi falar isso, hein, vereador? O vereador, eu tive um bom trabalho com o prefeito Valdemar, inclusive eu ajudei o prefeito Valdemar, por quê? Porque ele não se dava com o PSDB. Tinha os desafetos políticos, Mário Covas, eu era do PSDB. Vereador? Um dia ele me chegou, o prefeito falou, vereador, o senhor que tem contato com o governador Mário Covas, ajuda Mogi. O que ele pediu? Ele estava precisando fazer aquele viaduto de Brás Cubas. Viaduto professor Argeu Batalha. Naquela época... E precisava de ajuda do governo do estado. Aquele projeto custava 4,5 milhões para fazer aquele viaduto. Papagaio. Lá fui eu, né, com a ajuda do meu amigo deputado Paulo Kobayashi, que ele era presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí com ele eu fui o secretário de Transportes e conseguimos a verba para o viaduto de Brás Cubas. Aí o senhor ficou bem amigão do Valdemar, foi isso? Não, aí em contrapartida a essa obra do viaduto de Brás Cubas, ele me fez a Praça do 8. Sabe onde que é a Praça do 8? Sim, lá em cima. O Parque da Cidade, em frente, né? Lá tinha uma área de 12 mil metros, né? Maravilhoso esse parque. O Valdemar arrumou uma verba, custava 70 mil reais para fazer a praça, né? Ele deu 61 mil reais para a obra e começamos a fazer a Praça do 8 lá, que até hoje eu caminho lá todos os dias lá, né? Aquela praça é maravilhosa, fica ali perto da padaria Jafé, ali, aquele lado, muito bom, muito desenvolvido aquele lado. Lá é conhecida como a Praça do Pedro. Né? A Praça do Pedro é ótimo. Todo mundo me conhece lá, né? Por falar nisso, o senhor também acorda muito cedo, caminha com a sua cachorrada, tá sempre bem, né? Assim, a atividade física é muito importante, né? Para a longevidade, 4 horas, né? 4h30 aí. 4h30 da manhã, meu Deus. Aí eu vou na academia às 5h30 da manhã. E tá cheio de gente lá, fazendo atividade lá física. mesmo, no bairro lá? Poxa perto, vida, que gente animada, né? Pois então, aí eu vou para a academia, faço caminhada, né? Aí faço musculação. Depois eu saio da academia, eu levo os meus cachorros, os 2 cachorros, né? Lá no parque da cidade para passear. E fico das 7 às 8 lá caminhando com os cachorros, solto ele na quadra. É uma terapia, né? Aí o senhor faz tudo isso e não dá tempo de fazer um monte de coisa, né? Não, isso só das 7 às 8. Aí às 8 horas eu abro o escritório, já tem gente me esperando. Ave Maria. Porque olha só, como administrador, corretor de imóveis e sócio do escritório de consultoria, como é o que o senhor tem, o senhor conhece bem, né, a realidade do empreendedor de uma maneira geral. E como é que isso contribui para a sua atuação legislativa para propor políticas públicas mais eficazes, né? Na data de hoje, eu estive num café da manhã no Sim Comércio, né? E o grande debate lá, né, era a questão das portas dos comércios fechados. Como assim, vereador? Não, na região central, nós temos aí muitas portas comerciais fechadas, né? Gente que desistiu do comércio. Então nós estamos discutindo, né, o que fazer para viabilizar o centro da cidade. Então nós estamos discutindo a cidade, como ocupar o centro da cidade, gerar emprego, voltar à atividade econômica, né?
Passa por muitas questões, né? Eu acho que a violência, a insegurança, é isso, né? Então, hoje, a volta da atratividade, né? Hoje, o centro da cidade, comercialmente, né? Hoje o pessoal compra pela internet. Também tem isso. Pelas redes sociais. Então, a tendência do centro do comércio é virar serviços, né? Exato. Na área de tecnologia. Exato. E também, futuramente, eu acho que vai virar um grande centro gastronômico da cidade. É isso, né? Aqueles serviços em que a pessoa precisa estar presencialmente. Não é verdade? Aí a pessoa não tem outro jeito, ela tem que se deslocar para lá. Porque hoje, né, com a insegurança e mesmo por comodidade, as pessoas estão preferindo fazer as coisas pelo computador ou pelo celular, então né? compra pela internet, né? Uhum. É assim, ele vai no shopping, ele dá uma olhada num sapato, num tênis, aí volta para casa, ele compra pela internet. Verdade, fala que tá mais barato pela internet, faz a pesquisa. Entendeu? E acha mais barato. É o que acontece, né? E como é que é a sua relação com a internet, vereador? Eu sou um analfabeto. Se vira bem? Eu sou um analfabeto aqui. É nada, olha lá, um celular último tipo aí, ó, iPhone, olha lá. Não, mas a gente vai, eu também... Mas eu apanho. Eu também apanho muito. Mas a gente tenta, né? Eu sou funcionário do Banco do Brasil. Eu lembro, o senhor foi concursado. Concursado do Banco do Brasil, eu fiquei 20 anos no Banco do Brasil, né? Você sabe que você tem uma carreira parecida com a da vereadora Fernanda Moreno? Porque ela também foi concursada do Banco do Brasil antes de ser vereadora, né? Mas eu comecei lá em 76. Lá atrás. Né? Aí eu trabalhei no Banco do Brasil, lá em São Paulo, no Centro de Computação do Banco do Brasil. Chique, hein, vereador? Então, e naquela época era top. Toda mãe queria que o filho trabalhasse no Banco do Brasil, não era? O vereador Ivan Siqueira chamava a gente de Marajá, porque era funcionário do Banco do Brasil. Mas ganhava bem, não ganhava? Nossa. Ganhava razoável. Mas dava pro gasto. Mas eu sempre fui uma pessoa, né, que eu trabalhava no banco, mas eu tinha minhas atividades, né? Por exemplo, eu comecei no banco trabalhando de noite. Nossa, que difícil. Entrava às 7 horas da noite, saía meia-noite. E tinha uma época que eu entrava à 00:37. E saía que hora? Saía 3 horas da manhã. Poxa, não é para fracos essa vida não, Não, hein, daí às 8 horas eu tinha que estar na faculdade. Nossa, como é que você conseguia? Então eu sempre tive uma vida corrida, agitada. E continua. Eu sempre trabalhei bastante. Trabalho não faz mal para ninguém. O pessoal fica, mas vai sacrificar muito, melhor não. O senhor nunca teve isso. Não, eu fui criado assim. Meu pai tinha granja. Todo mundo trabalhava, né? Granja de ovos, tinha que dar ração para as galinhas, água para a galinha. O senhor tem irmãos? Tem que recolher os ovos. Tudo? E é todo dia. E todo mundo fazia isso? A família inteira? Acordava às 6 horas da manhã. Você falou quantos são da minha família? Somos uma família de 9 irmãos. 9 irmãos. E aí todo mundo ia ajudar. Todo mundo ajudava e todo mundo estudou. Todo mundo fez faculdade. Entendeu? Que incrível, né? E faculdade pública. Porque que é difícil de entrar. Nós éramos em 9 irmãos, né? Meus pais falavam, eu não tenho condições de pagar a faculdade para vocês. Então, vamos o meu estudar irmão para entrar na pública. estudou na Escola Politécnica da USP, Nossa né? Senhora. A outra irmã estudou na faculdade de enfermagem, lá da Federal, depois foi professor da USP. Tem um irmão que se formou em engenharia no Unicamp. Todo mundo com formação muito sólida. Outro irmão formou em engenharia pela Federal de São Carlos. Tem uma irmã que era professora, outra irmã que era enfermeira. E assim. Então, né, as pessoas falam, mas era muito sacrificada a vida no campo, né? Mas olha aí a formação sólida que os seus pais conseguiram, né? Meus pais tinham granja, né? Tinha que trabalhar de domingo a domingo. Não tem folga. Aí, domingo à tarde, depois de recolher os ovos, cuidar, embalar os ovos, ele deixava a gente jogar bola. 4 horas da tarde. E a gente ia feliz da vida jogar bola. Domingo, 4 horas da tarde. E nunca reclamou, nunca se revoltou? Então, a gente foi a vida inteira preparado para trabalhar.
Então, eu não tenho medo de trabalhar sábado, domingo. Eu gosto disso. Para o senhor é normal. Normal. Certíssimo, certíssimo. Vereador, como é que é a sua relação com o seu eleitorado e com a colônia japonesa hoje em Mogi? O senhor tem muita influência ainda, o senhor já foi presidente do Bunkyo, já trabalhou como parlamentar do deputado Goro também, né? Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, na comunidade japonesa, né, o Bunkyo é uma congregação eram inicialmente mais de 20 associações de bairro. Cada bairro tinha uma associação da comunidade japonesa, né? Vila Moraes, Biritiba Sul, Cocuera, Pindorama, Itapetí. Eram 20 e poucos bairros. O do meu pai era César de Souza, né? E Rio Acima, né? Então, era assim. E meu pai também sempre participava na área social, trabalhava na área para manutenção das estradas. Então, eu fui criado nesse meio da comunidade japonesa, né? Então, sempre participei e depois hoje... Muito conhecido, né? Não tem quem não conheça o senhor, né? Hoje, dentro da comunidade japonesa, graças a Deus, sou muito bem conhecido, né? E é isso que garante também as suas ininterruptas eleições, vamos dizer assim. Por exemplo, mais de 70% da questão da manutenção das estradas rurais de todo o município sai do meu gabinete. Por quê? O pessoal já está acostumado. O pessoal já sabe. Então, o pessoal já me manda demanda. Vereador, a estrada tal, no bairro tal, está ruim. Você já sabe com quem falar, o que fazer, é mais então, rápido. O pessoal me manda, hoje, né? Ficou fácil. O pessoal me manda uma foto do local. Aí eu já faço o pedido na prefeitura, mando para a secretaria e assim. E assim caminha. Né? E assim funciona. Por exemplo, hoje a prefeitura tem, na zona rural, deve ter aí umas 150 micro-ônibus e vans que faz transporte de estudantes na zona rural, né? Então, a gente sabe, muitas vezes os motoristas dessas vans me passem, essa estrada está ruim. Você já tem os seus informantes e já sabe como Sim. trabalhar essas coisas. Então, né? e os próprios agricultores, os moradores, o pessoal já me passa essas informações. Vereador, hoje mesmo eu estive lá no bairro da Porteira Preta, né? Agora à tarde, ela falou, essa estrada está ruim. Já resolve segunda-feira. Já passei para a minha assessoria, né? Para cobrar. É assim, lá na Câmara não adianta só eu, vereador. Você tem que ter uma equipe. Tá? E graças a Deus eu tenho uma equipe muito coesa, muito trabalhadora, que conhece o funcionamento da máquina. Como sou lá há 40 anos, né, a gente sabe quem é quem e quem resolve o que em tal secretaria. Então a gente sabe o caminho, né? Com certeza. Agora, o senhor está fazendo, vamos dizer assim, a mesma coisa durante 10 anos. Para esse mandato, o senhor não tem vontade de fazer uma coisa diferente, de ser conhecido por uma nova categoria de desafio dentro da Câmara? Não, só essas demandas, né, normais. Já, né? Consome seu tempo. Já, eu acho que, por exemplo, hoje, né, nós temos aí, na zona rural, mora muita gente. E eles precisam de assistência médica. Precisa de médico, precisa de internação, precisa fazer cirurgia. Então, o pessoal, os patrões pedem para a gente, os moradores pedem para a gente, né? Então a gente encaminha. Ou seja, o senhor tem demandas na área de mobilidade, na área de geração de emprego, na área de manutenção das estradas rurais e também na área da saúde. Sim. O senhor trabalha em todos esses setores. Todos os setores. Então, como a gente já conhece, a gente já tem uma equipe bem coesa, que a gente consegue estar atendendo a todas as demandas aí. E me diga uma coisa, o senhor é um vereador votado durante tantos anos, o senhor não tem pretensões políticas maiores, por exemplo, se tornar deputado, quem sabe até prefeito? Não, não adianta você querer. Se você não tiver, por exemplo, o prefeito, se você não tiver apoio do grupo, não adianta.
Aí vamos falar do partido. O senhor é do União Brasil, né? No Brasil. Como é que o senhor está nesse partido hoje? Me explica como é que é esse partido. Eu já ouvi falar que é um partido assim que foi uma catação de tudo, que é meio que uma junção de partidos que ficaram para trás. Quero que o senhor me explique essa situação. E como é que o senhor se encaixa dentro do partido? Não, União Brasil, nacionalmente, é um dos maiores partidos, né? Só que em Mogi, eu sempre fui do PSDB. Né? Que é dos tucanos, é um partido que tempo, também... né? É cíclico isso, né? Ele está, infelizmente, Não, ele está no... E nos últimos anos, o PSDB vem caindo. E Mogi acabou. Exato. Então, se eu ficasse no PSDB, eu não conseguiria. O senhor ia acabar também. Né? Então, eu tive convite de vários partidos e tal, mas eu fui pro União Brasil. Né? Aí que é um partido de centro-direita, né? Eu tive que montar a chapa, o senhor que montou partido, tudo. Né? Então, não é fácil. Né? No PSDB, a gente tinha um grupo, né, que já era mais unido, era muito mais fácil, né? Então, nessa última eleição, eu apanhei muito. Foi difícil? Foi difícil, porque eu tive que estruturar o partido. Aí, como eu tinha sido secretário do Caio, o pessoal achava que eu ia apoiar o Caio. E aí, o senhor teve que desfazer todo esse... Eu tive... Nossa, nunca tive uma eleição tão difícil como essa. Foi essa aqui. Porque o senhor havia sido secretário do Caio. Então, pessoal, ficou difícil, né? Então, e o União Brasil, vamos dizer que é um partido meio que desconhecido aqui na cidade. Né? Fizeram de tudo para não me eleger. É mesmo, vereador? Conta essa história para mim. Não, já passou, né? Já foi. Superei, o senhor foi lá e conseguiu. Nossa, fizeram. E o senhor, como articulador político, também conhece todo mundo, sabe como amarrar situações para poder fortalecer um partido, vamos dizer assim. Sim, mas aí já não dependia só de mim. Dependia da máquina conjuntura toda, né? Sim. Então é difícil. Então eu tive que estruturar o partido para fazer o quociente eleitoral, que era 12 mil votos. Né? 12 mil votos. Então... E o senhor foi eleito com quantos votos dessa vez? Não vai lembrar, não? Eu não. Acho que 2000, em torno de 2.000 e poucos. 2.400. 2.400. E não é muito fácil isso, não, né? E o senhor pretende permanecer no União Brasil? Não sei ainda. Como agora vai ter essas eleições do ano que vem, né? E o pessoal já está começando a me procurar. É mesmo? O que eles querem? Querem apoio, né? Querem apoio. Mas nós temos que apoiar os candidatos da região, né? Quem são os candidatos da região que fazem parte da União? Para começar, nós temos aí o Marcos Damasio, que é deputado estadual, né? Muito forte. Candidato à reeleição do PL. Nós vamos ter o Rodrigo Axuxi. Muito forte também. Prefeito. Todos ligados ao PL também, né? Suzano. E agora está na Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo. E também tem a questão da comunidade. Da colônia. A colônia japonesa, sempre eles quiseram ter representantes na Assembleia e na Câmara Federal. Então tem esse viés da comunidade japonesa. Né? Então, e o senhor tem que pensar num candidato, já que o senhor não quer ir, né? A gente tem que respeitar a vontade deles, tal, né? Por exemplo, a comunidade rural tem muitos interesses na agricultura, tem que ter deputados que estejam defendendo na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Federal. Com certeza. Né? São interesses econômicos da atividade econômica, enfim. São um monte de coisinhas, viés precisa juntar político, tudo, né? Por exemplo, nós temos aí a esposa do prefeito de Arujá, que vai ser candidato pelo PSD. Ela é ótima, é a Cláudia Camargo. Sim, Cláudia Camargo. Muito forte. Agora as mulheres na política também, né, sim. Vereador? Como é que o senhor vê? A gente precisa analisar todo esse quadro, né? Porque a gente também não pode entrar em barca furada. E o que significa entrar em barca furada? Porque a gente tem que apostar no candidato que vai ganhar. Verdade. Ninguém quer perder na política. Sim, por isso eu tenho que analisar.
E o senhor analisa com muito cuidado, aí o senhor fala, sim. bom, eu vou tomar tal decisão. Sim. E o partido ouve o senhor, assim, como é que é a sua relação com o partido aqui em Mogi? Partido, eu não vejo atuação do partido. Inclusive, tem vários deputados do partido que querem vir para cá, querem meu apoio, mas e aí? Como assim aí? Precisa ver o que vai ter Então, na contrapartida, é isso? não, eles querem ajuda, mas o que eles me ajudaram? E precisa ver o que eles vão fazer pela cidade também, né, Então, vereador? sim, Porque então, senão eu tenho que fica... pensar na cidade, entendeu? Eu penso muito, não adianta apoiar um deputado que depois de eleito dá as costas para a Some. cidade, entendeu? Com certeza. Nós precisamos de verbas para o município, emenda parlamentar, para ajudar a nossa cidade. Para encerrar... Aí que está o compromisso, né? Com certeza. Para encerrar, vereador, como é que é o seu relacionamento com essa Câmara atual? Como é que o senhor acha que essa Câmara está se comportando com relação a essa legislatura? É uma Câmara madura, que traz proposituras, que está com gente experiente? Tem muita gente que pede auxílio para o senhor de aconselhamento. Sim, eu como é que é? Eu converso com todos eles, né? E a gente orienta. Por exemplo, hoje tem um grande debate entre a direita e a esquerda lá, né? Só que nessa discussão entre direita e ideológica, esquerda, né? perde muito tempo. Verdade. O senhor deu conselho lá para o pessoal que se envolveu em briga ideológica? Vamos discutir os problemas da nossa terrinha. Nós temos tantos problemas para resolver que a gente pode estar ajudando. Não vamos ficar discutindo se é Lula, se é Bolsonaro. Queremos resolver os problemas da nossa terra. Entendeu? Verdade. E o pessoal ouve? Não, ouve. E a gente procura estar orientando. Lá na Câmara, um ajuda o outro. Essa camaradagem toda? Não, eu tenho um trânsito com todos os lados. Todo mundo Inês adora. Pazo, né? Do Igues, Romão. Até o Felipe Lins. Sim, eu converso com todo mundo. E as mulheres, as mulheres atuando na Câmara, né? Temos a Fernanda, temos a Priscila, temos a Malu, temos a Inês. Como é que o senhor vê a atuação da mulher na política hoje em Mogi das Cruzes? Deu uma crescida, então, deu uma melhorada, mas precisa melhorar ainda mais. Eu acho que cada vez mais, né? Metade da população, metade dos eleitores, feminino, né? Mais da metade são eleitoras, né? Então eu acho que a tendência é cada vez mais a participação feminina aumentar. E é importante, porque as mulheres têm um olhar diferente, tá? Elas têm um olhar mais meigo, mais na área social, área da família. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso aí. Até porque... Aí a importância das mulheres, né? Então, eu ouço bastante a Priscila, a Malu, a Fernanda, né? Até porque hoje nós temos uma prefeita mulher com esse olhar, né? Sim. Então, tem que entender um pouquinho como é que a mulher enxerga a cidade. Sim. E hoje, né, é uma coisa importante, né? A tendência do mundo, né, é questão do ESG. É o social, ambiental e governança. E o poder público está dando muita importância, né? Essa tríade. Sim. Né? E temos verba. Então, temos que buscar esses recursos para justamente aplicar no social, no ambiental e na governança. Que são os 3 setores que... São 3 setores, né? E esses recursos, né? Existem recursos mundiais. Não do poder público, mas de ONGs. Sim. Né? Que disponibilizam esses essa recursos. Questão, né, que temos aí, como é que chama? COP30. COP30, lá na Amazônia, Belém do Pará, mas dentro da Amazônia, então, né? Hoje o foco, né, é a questão ambiental. Social, ambiental, né? Que não dá para negar que existe realmente uma crise climática, né, vereador? E uma coisa que eu estou vendo, né, e justamente nessa área social, ambiental, o terceiro setor,
hoje, no Brasil, a atuação do terceiro setor é muito pequena ainda. 4% do PIB são geridos pelo terceiro setor. Nos Estados Unidos, 35%. Na Europa, na França, 38%, chega até 42% do PIB do país. Para o terceiro setor. Dirigido para o terceiro setor. Por quê? Eu digo porque a carga tributária para o terceiro setor é menor. Se paga menos impostos. É isso. Então, por isso uma coisa simples, né? Por isso que a economia cresce. Dos Estados Unidos são fundações, são organismos do terceiro setor. Porque paga menos imposto, aí vamos investir lá, né? É uma questão de aquele olhar, então, né? Então, precisa se organizar. Então, a tendência do nosso país também que o terceiro setor cresça. Vereador, o papo está muito bom, mas uma última pergunta só para a gente encerrar. Que mensagem o senhor deixa para os jovens que desejam entrar na política e buscam inspiração em trajetórias como a sua? Eu sempre falo, as pessoas de bem têm que participar da vida política, porque em administração pública, toda decisão é política. Eu aprendi isso na escola. Na administração pública, toda decisão é política. Entre fazer uma escola, fazer uma quadra de esportes, ou fazer alguma outra coisa, asfaltar, a decisão é política. Por isso que nós temos que estar bem preparados para decidir bem, porque os recursos são pequenos. E pela omissão das pessoas boas, vão aparecer os picaretas. Pois é. Se as pessoas boas não entrarem na política... Se omitirem, né? Então, nós precisamos decidir bem. Então, precisa das pessoas boas, preparadas, que participem da política. Com certeza, vereador. Muito obrigada pela sua participação aqui no AtoCast. Foi um prazer, viu? E está convidado para voltar para próximas vezes aí, porque o papo com o senhor é muito bom. Conversando um pouquinho, porque é através do diálogo a gente consegue ir construindo, entendeu? Com certeza. Combinadíssimo. E para você que acompanhou a gente, quero agradecer a sua audiência, seu carinho e dizer que semana que vem tem mais AtoCast para você com novidades, política, saúde e informação. E até a próxima. Muito obrigada.